Hi class, eu me chamo Janaína Souza da Costa. Eu estudo na UFAC no curso de Licenciatura em Letras em Inglês. Atualmente eu estou no 7º período do curso e no meu 2º estágio. Então, hoje eu vou ministrar uma aulinha para vocês sobre os reflexive pronouns. E eu espero que vocês consigam entender a minha explicação, que não restem dúvidas e que vocês consigam entender o conteúdo. Então, antes da gente entender propriamente sobre o nosso conteúdo de hoje, que são os reflexive pronouns, que se traduz como pronomes reflexivos, a gente precisa primeiro entender ou relembrar o que é um pronome. Então, tentem lembrar aí sobre os estudos passados de vocês, o que vocês estudaram que é um pronome. Então, um pronome ele é uma classe de palavras que tanto no inglês como no português ele serve para substituir um substantivo ou adjetivo que está em repetição dentro daquele texto, dentro daquela frase. Então, ele serve para acompanhar ou para substituir aquela palavra que está sendo repetida demais. E no inglês, a gente tem várias classes de pronomes. E os pronomes reflexivos são apenas mais um deles, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas eu decidi, para refrescar um pouco a memória de vocês, antes da gente estudar propriamente sobre os reflexivos, a gente vai ver outra classe de pronomes, que são os pronomes pessoais, que isso vai ajudar vocês a entender melhor a função dos pronomes reflexivos. E o que são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são termos que indicam pessoas, lugares e objetos. E no inglês ele é dividido em subject pronouns e object pronouns. Pronomes sujeitos e pronomes objetos. E como vocês podem ver aí na tabelinha, os pronomes sujeitos eles já são bastante conhecidos por vocês, né? Então eles são I para eu, you para você, he para ele, she para ela, it para ele ou ela que não seja pessoa, pode ser objeto, pode ser animal, pode ser qualquer coisa que não seja pessoa. We para nós, you para vocês ou vós e they para eles ou elas. Então esses três últimos funcionam para o plural. Então, como a gente reconhece um pronome sujeito dentro de uma frase? Vamos ver aí um exemplo. She's beautiful. Ela é bonita. Quem que é o sujeito dentro dessa frase? Então, é o she, não é? Porque a frase ela é direcionada para ela. Então, a gente pode fazer aquela perguntinha. Tá falando, ela é linda. Quem é linda? Quem é linda? É ela. Quem é o ela na frase? She. Então, she é o sujeito da frase. Vamos para mais um exemplo. I read a new romance this week. Eu li um romance novo esta semana. Quem foi que leu um romance novo esta semana? Foi eu. Então, o eu ali na frase ele é o I. Então, o I funciona como o sujeito dentro da frase. Então, essa é a definição para os pronomes sujeitos. Agora, vamos ver o que é o pronome objeto. Então, vou compartilhar com vocês aqui mais um outro quadrinho. E esse quadrinho aí, que está de vermelho, ele é os pronomes objetos. Que para o eu é me, para você you, ele, him, ela, her, ele ou ela que não seja pessoa, it, nós, us, para vocês you, eles ou ela, them. Então, qual é a função do pronome objeto dentro da frase? Ele é que vai ser o objeto da frase, ele que vai receber uma ação dentro daquela frase. Vamos ver um exemplo. They bought her a new bike. Eles compraram uma bicicleta nova para ela. Então, para quem que a ação dessa frase está sendo direcionada? Para quem que foi comprada essa bicicleta? Para ela. Então, ali na frase, o objeto da frase vai ser her. E por quê? Porque foi ela quem recebeu a ação daquela frase. Foi comprada uma bicicleta para ela. Vamos ver mais um exemplo. She's calling him. Ela está telefonando para ele. Quem é que está recebendo esse telefonema? Para quem é que ela está ligando? Para ele. Então, o ele na frase é him. Então, ele é o objeto da frase. Então, para vocês conseguirem entender melhor a função tanto do sujeito como do objeto na frase,
vocês tentem decorar, aprender essas tabelinhas que falam sobre os pronomes sujeitos e os objetos, que vocês vão conseguir reconhecer melhor dentro da frase. Aquele que pratica a ação é o sujeito da frase, e aquele que estava recebendo a ação dentro da frase, ele é o objeto. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o nosso conteúdo de hoje? Não é que são os reflexive pronouns. Gente, é porque no reflexive pronouns, o sujeito da ação, ele tanto pratica a ação como ele recebe a ação. Ou seja, ele tanto é o sujeito como ele é o objeto daquela frase. Então, é um sujeito praticando uma ação sobre ele mesmo. Então, a definição é essa. São chamados de pronomes reflexivos aquele que a pessoa descreve a ação realizada por ela mesma, ou outra pessoa por conta própria, ou também para enfatizar alguma ação realizada por alguém. Então, a gente vai desmembrar melhor esse conteúdo ao longo da aula, mas o que vocês precisam saber é que eu expliquei sobre os pronomes pessoais, objetos e sujeitos, porque geralmente é um sujeito que pratica uma ação e outra pessoa recebe aquela ação. Diferentemente dos pronomes reflexivos, que eu tanto pratico a ação como eu recebo aquela ação. Então agora vamos ver alguns exemplos para a gente tentar entender melhor sobre o que se trata, esse tipo de pronome. A gente vai começar com uma pequena chargezinha aí, como vocês podem ver na imagem. E antes da gente falar propriamente sobre o que está dentro da imagem, o que está escrito, a gente vai fazer uma estratégia de leitura aqui. O que é importante quando a gente tem um texto com imagem? A gente, embora não entenda bem o inglês, mas é importante a gente ver o que tá na imagem, porque isso vai nos induzir muito sobre o que se trata aquela charge, aquele texto. Então, o que a gente tem ali? A gente tem um senhorzinho sentado numa cadeira, Ele provavelmente está anotando alguma coisa, e tem uma cadeira à frente dele. Isso se parece muito com o cenário de uma clínica de um psicólogo, E ele está falando alguma coisa, ele está falando com alguém, só que não tem ninguém ali. Então a gente já percebe, já vê algo estranho acontecendo ali, Porque ele está falando com alguém, provavelmente dando algum conselho, mas não tem ninguém ali. Então vamos ver o que ele está falando. Don't worry about it. Lots of people talk to themselves nowadays. O que foi que ele falou ali? Não se preocupe com isso. Muitas pessoas falam com elas mesmas nos dias de hoje. Então, essa é digamos que o humor da tirinha, Ele é um psicólogo, ele está dando conselho para alguém, mas não tem ninguém ali, ou seja, ele está dando conselho para ele mesmo. Então, o que isso nos lembra sobre os pronomes reflexivos? Pronome reflexivo é quando uma pessoa está exercendo uma ação sobre ela mesma. Então, ali nessa chargezinha, ele está dando um conselho para ele mesmo. Então, vocês podem ver que aí a gente tem um exemplo, do uso do pronome reflexivo. Nesse próximo exemplo aqui, a gente tem uma tirinha. E, novamente, a gente vai praticar aquela estratégia lá de leitura. A gente vai primeiro observar o que tem na imagem. Vamos tentar entender sobre o que se trata essa tirinha somente observando a imagem. No primeiro quadrinho a gente vê uma garota, ela está de frente a um computador, ela aparenta estar bem cansada, o que se reforça quando a gente vê o segundo quadrinho, ela realmente está muito cansada, parece estar de noite, e depois tem a presença de uma xícara que está falando com ela, que está falando com ela entre aspas. Então vamos ver sobre o que se trata essa tirinha. O que a gente pode deduzir através das imagens é que tem um contexto ali que está de noite, tem uma garota extremamente cansada e ela está discutindo com uma xícara. Então vamos ver o que ela está falando. Ela resmunga no primeiro quadrinho e fala: I just can't think of the right thing to say. Eu simplesmente não consigo pensar na coisa certa para falar. Ela está resmungando, E ela se pergunta: Why can I write like I used to? How I lost my touch? Ela se pergunta, por que eu não consigo mais escrever como antes, como eu costumava? Será que eu perdi meu toque? Será que eu perdi a minha prática? E a xícara, então, responde para ela: No, it's 4 a.m. You're so tired that you're hallucinating. A xícara fala para ela: Não é isso. A questão é que são 4 horas da manhã,
Você está tão cansada que está alucinando. E ela fica irritada. A gente percebe que no último quadrinho que ela grita com a xícara e fala: I wasn't talking to you, coffee mug. I was talking to myself. E a xícara rebate e grita com ela também: I'm not real. You're still talking to yourself. Então o que é que eles dizem? Ela fala que não estava falando com a xícara. Ela estava falando com ela mesma. E a xícara grita de volta dizendo: eu não sou real. Você ainda está falando consigo mesma. Então esse é o humor da tirinha, né? A gente percebe que ela está tão cansada que ela fala com ela mesma em pensamento e os objetos falam com ela, mas tudo é fruto da imaginação dela, né? E mais uma vez a gente percebe ali a presença dos reflexive pronouns, onde ela está praticando a ação sobre ela mesma, ela está refletindo com ela mesma ali o tempo todo, né? O tempo todo ali é ela, tanto na charge como na tirinha, o tempo todo é o mesmo personagem que está falando, pensando com ele mesmo. Aí alguns exemplozinhos em frases. Nessa primeira frase a gente tem a imagem de uma garotinha, né, que está com o dedinho cortado e ela fala: I cut myself while washing the nails. Eu me cortei enquanto lavava as facas. Então, ela não cortou uma pessoa cortou ela. Ela se cortou, ela cortou ela própria. Por isso que ela fala I cut myself. Eu me cortei. E nesse próximo exemplozinho aqui, a gente tem um gatinho. E a frase é: The cat hurt itself in the fence. O gato se machucou na cerca. Ninguém machucou ele, ninguém bateu nele, ou ele bateu em alguém. Não, ele simplesmente foi pular a cerca e se machucou, acabou se machucando. Então, esse é o princípio básico dos reflexive pronouns. É o sujeito praticando a ação sobre ele mesmo. Eu espero que essa parte tenha ficado bem claro para vocês. É bem simples, né? Então, agora a gente vai ver um quadrinho, né? Uma tabelinha que a gente vai ver cada pronome reflexivo, que isso vai ajudar vocês a reconhecer melhor dentro da frase, né? Qual que é o reflexive pronoun. Como vocês podem ver aí na imagem, nessa primeira coluna a gente tem os pronomes sujeitos, na segunda a gente tem os pronomes reflexivos, que é o que nos interessa, e na terceira coluna a gente tem a tradução deles. Então, para I, o pronome reflexivo correspondente é myself. A tradução é eu mesmo, a mim mesmo ou me. Para you, yourself. A tradução é você mesmo. Para he, himself. Ele mesmo, a si mesmo. Para she, herself. Ela mesma, a si mesma. Para it, lembrando que it é para ele ou ela, sem ser pessoa, pode ser para coisas, animais, mas não pode ser para pessoas. Então, para o it, itself, a si mesmo. Para o we, ourselves, nós mesmos, nós. Para you, yourselves, vós, a vocês mesmos, a vós. E o último, they, themselves, eles mesmos, elas mesmas. Um macetezinho para vocês reconhecerem quando o pronome está no singular ou no plural é que esses 4 primeiros, que são os 5 primeiros que são no singular, eles terminam com self, somente com self. E nos 3 últimos que estão no plural, a gente percebe que eles terminam com selves. Então, quando vocês verem um pronome reflexivo terminado com self, significa que ele está no singular. Agora, quando vocês verem terminado com selves, significa que ele está no plural. Então, agora que a gente já aprendeu ali na tabelinha, né, os pronomes reflexivos, né, cada pronome reflexivo, a gente vai entrar em mais alguns exemplos. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre outros usos desse pronome, né? Então, esses exemplos que eu dei antes era mais sobre, assim, sobre o geral, mais no geral. Agora a gente vai ver um pouco mais específico. Então, esse pronome reflexivo ele também tem a função enfática. Então, o que é a função enfática? O que é enfatizar?
Enfatizar uma coisa quer dizer dar ênfase àquela coisa, a gente dar mais força àquela coisa, dar mais destaque àquela coisa. Então, ele também tem essa função enfática, que é para dar destaque, para dar ênfase àquela pessoa que praticou a ação. Vamos ver aqui o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o exemplo do Jorge. Então a frase fala: George wrote the letter himself. O próprio Jorge escreveu a carta. A função ali do pronome reflexivo é dar ênfase para dizer que foi o próprio Jorge que escreveu a carta. A gente percebe que, de acordo com a imagem, ele é uma criancinha pequena, né? Então, nossa, foi o próprio Jorge, ele sozinho escreveu aquela carta. A frase poderia simplesmente estar escrita George wrote the letter. Jorge escreveu a carta. Mas ele quis dar ênfase, ele quis dar ali um destaque para o Jorge, né? Porque ele conseguiu escrever a cartinha dele sozinho. Então, ele colocou o himself no final. A gente percebe ali também que para reconhecer, né, o pronome reflexivo que está naquela frase, basta a gente ver quem é o sujeito daquela frase. Não é o Jorge? O Jorge é o quê? O Jorge é ele. Então, para o ele, o pronome reflexivo correspondente é himself. Então, a frase ficou: George wrote the letter himself. O próprio Jorge escreveu aquela carta. No próximo exemplozinho aqui que a gente tem, ele fala: I will do my homework myself. Eu mesma farei a minha lição de casa. Então, qual é a ênfase que tá sendo dada ali? É que eu mesma vou fazer minha lição de casa. Não vou pedir ajuda a ninguém. Então, eu vou fazer sozinha. Então, essa é a ênfase que está dando ali naquela frase, o pronome reflexivo. Então, como é que a gente vai saber qual é o pronome reflexivo que se encaixa nessa frase? A gente vai ver quem é o sujeito. Quem é o sujeito? É o I, que está ali no começo da frase. Então, a gente vai na tabela, ver qual é o pronome reflexivo correspondente para o I, e a gente vai ver que é myself. Então, a frase vai ficar: I will do my homework myself. Porque myself corresponde ao I. Então, como tem a função ali tá na função de enfatizar, né? A frase ela poderia simplesmente estar escrita I will do my homework. Eu farei minha lição de casa. Mas como ele está na função de dar ênfase, né, o que ela vai fazer, ao que eu vou fazer, foi colocado o myself no final da frase. Eu mesma vou fazer minha lição de casa. Então, é para dar essa ênfase, que o pronome está ali presente. E nesse último exemplo aqui, na função de dar ênfase, a gente tem essa última frase aqui. They raised the children themselves. Eles próprios criaram os filhos. Então, a ênfase que está dando ali é que eles próprios criaram os filhos dele. Não foi os avós que criaram, não foi os tios, foram eles mesmos que tiveram os filhos, os pais, criaram os próprios filhos. Então, essa é a ênfase que está querendo dar ali. Então, qual é o sujeito dessa frase? Não é o they, que está ali no começo da frase? E qual é que é o pronome reflexivo correspondente ao they? É themselves. A gente vê lá na tabelinha. Então, o pronome reflexivo que se encaixa nessa frase é o themselves. Então, a frase fica: They raised the children themselves. Eles próprios criaram os filhos. A frase poderia estar somente They raised the children. Eles criaram os filhos. Mas como era na função de dar a ênfase, né, a essa criação, o fato de que eles mesmos criaram os filhos, foi colocado o pronome reflexivo ali no final. Eles próprios criaram os filhos. E vocês percebem nesses três exemplos que quando é na função de dar essa ênfase, o pronome reflexivo ele vem no final da frase. Porque a frase ela poderia simplesmente vir sem o pronome reflexivo, né? Mas como quer dar ênfase naquela ação, vem o pronome reflexivo. Geralmente é no final da frase, né? Uma outra função que a gente tem para os pronomes reflexivos é quando eles são precedidos pela preposição by. E o que é que isso quer dizer? Nesse caso, os reflexivos eles têm o sentido de sozinho, sozinha. E algumas vezes, a palavra all é colocada antes do by, servindo então como enfatizante.
Então, a gente coloca o by antes do pronome reflexivo quando quer dar o sentido da pessoa ter exercido aquela ação ali sozinho. Só que quando a gente quer ali enfatizar realmente o fato de ter sido sozinho, a gente coloca o all em frente ao by. Então fica all, by e o pronome reflexivo. Não tem aquela musiquinha lá da Celine Dion, por exemplo? Então, essa música ela tem esse sentido. Qual é a tradução dessa música? Ela significa sozinha, all by myself, sozinha. Então ela colocou ali o all, que é para enfatizar o fato dela estar sozinha. Então, all by myself, sozinha. Vamos ver aqui um exemplo para clarear a mente de vocês. Então, o primeiro exemplo a gente tem: She was waiting for her husband all by herself. Ela estava esperando completamente sozinha pelo seu marido. Vamos analisar essa frase aí desde o início que a gente aprendeu, né? Quem é o sujeito ali dessa frase? Quem é que ele está fazendo a ação? É ela, né? Ela está esperando pelo seu marido. Ela que está esperando. Então, ela é o sujeito da frase. Então, qual que é o pronome reflexivo que vai concordar com o sujeito da frase? O que equivale a she? Herself. Então, o herself é que vai ser o pronome reflexivo daquela frase. A gente vê ali no final, né? Herself. E agora a gente observa ali a presença do by antes do pronome reflexivo, né? By herself. Que é justamente para dar ali o sentido dela estar sozinha, né? Ela estava esperando pelo seu marido sozinha. Mas também na frase tem ali, entre aspas, né? A palavrinha all, que se traduz como completamente. Então, esse all está ali presente justamente para enfatizar, como eu falei para vocês, ele serve como enfatizante na frase. Então, quer dizer que ela estava esperando pelo seu marido completamente sozinha, não é? E a frase ela podia vir sem o all, tanto que ele está ali entre aspas. Tudo bem, ela vir sem o all. Pode ser só She was waiting for her husband by herself. Ela estava esperando sozinha pelo seu marido. A frase ela tem ali o mesmo sentido. Então, a presença do all ela é realmente só para enfatizar. Aí, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem a frase: Did you go to the park by yourself? Você foi ao parque sozinho? Então, quem é que é ali o sujeito da frase? É o you. Qual que é o pronome reflexivo correspondente ao you? Yourself. Então, a frase fica: Did you go to the park by yourself? E a gente vê ali novamente a presença do by, que é para quê? Para dizer que a pessoa foi ao parque sozinho. Se a pessoa quisesse enfatizar, né, o fato da pessoa ter ido sozinho ao parque, bastava colocar ali o all em frente ao by. Ficaria: Did you go to the park all by yourself? Vamos ver agora esse último exemplo. Sometimes Richard prefers to be by himself. Às vezes, Ricardo prefere ficar ou estar sozinho. Então, vamos analisar a frase, né? Então, quem é o sujeito dessa frase? É o Richard. E o Richard é o quê? É ele, né? E a tradução de ele para o inglês é he. Então, o pronome reflexivo correspondente a he é himself. E, mais uma vez, a gente tem a presença do by. Para o quê? Para dizer que ele prefere estar sozinho. E se eu quisesse enfatizar essa frase para dizer ele prefere estar ali completamente sozinho no parque. Então a gente vai fazer o quê? Basta colocar o all em frente ao by, que ficaria Sometimes Richard prefers to be all by himself. Completamente sozinho. Então vamos recapitular o que foi que a gente aprendeu hoje, né? Primeiro, a gente relembrou o que é um pronome, né? Que é uma palavrinha que ela é usada para substituir aquela que está sendo muito repetida dentro daquela frase, né? Geralmente é substantivo, um adjetivo, ou até mesmo uma frase que está sendo muito repetida dentro de um texto, ela é substituída por um pronome.
E no inglês a gente tem o quê? Várias classes de pronome. E o que a gente viu hoje foi sobre os reflexive pronouns. E antes de eu explicar sobre os reflexive, eu expliquei um pouco sobre os pronomes pessoais, onde eu expliquei sobre os pronomes sujeitos e os objetos, que é quando uma pessoa exerce uma ação sobre outra pessoa, que no caso é diferente dos pronomes reflexivos, que é quando eu pratico uma ação sobre mim mesma, quando uma pessoa pratica uma ação sobre ela mesma. Logo em seguida a gente viu alguns exemplozinhos ali. Primeiro foi o da charge, né? Depois a gente viu a tirinha. E antes da gente ver propriamente, né, sobre a presença do pronome reflexivo naqueles exemplos, a gente praticou um pouquinho das estratégias de leitura, né? De leitura de imagem, que é muito importante a gente sempre observar a imagem antes de ler o texto, né? Quando a gente tem um texto com imagem, é muito importante a gente observar primeiro as imagens. Depois a gente viu alguns exemplos ali em frases, alguns exemplos gerais ali sobre o uso do pronome reflexivo. Em seguida a gente viu um pouco mais específico, né? Primeiro a gente viu sobre os pronomes reflexivos servindo como enfatizante dentro da frase, como a gente viu lá o exemplo lá do Jorge, ele próprio escreveu a cartinha dele. Então a frase ficava George wrote the letter himself. O próprio Jorge escreveu a carta. E por último a gente viu os pronomes, eles quando querem significar que a pessoa fez algo sozinho, que é quando o pronome ele é precedido pela preposição by. E quando quer se enfatizar a questão ali do sozinho, usa-se o all em frente ao by. Então fica all, by e o pronome reflexivo correspondente daquela frase. Então agora a gente vai fazer aqui juntos uma pequena atividade que é para tirar ali algumas dúvidas que ainda restam, né, sobre esse conteúdo, para ver se a gente realmente aprendeu, né, o que é que quer dizer ali os pronomes reflexivos, qual a função dos pronomes reflexivos. O que a gente tem? A gente tem ali um pequeno texto, onde tem 4 espacinhos ali sobrando e a gente vai tentar identificar o pronome reflexivo que se encaixa ali em cada espacinho daquele. E depois a gente vai ali nas opções e vai marcar a opção que corresponde ali à ordem correta dos pronomes que a gente conseguiu identificar ali dentro do texto. Então, antes de tudo, eu vou ler aqui o texto para vocês, eu vou ler ele em inglês e depois a gente vai tentar traduzir esse texto aplicando algumas estratégias de leitura, como a gente fez lá naqueles textinhos com imagem, da charge e da tirinha. Só que nesse caso a gente vai tentar aplicar outras estratégias de leitura, porque esse texto ele não tem imagem, né? Então a gente vai ver outras formas de tentar identificar o sentido desse texto, mesmo sem saber muito sobre o inglês. O texto fala: English is an important language these days, and it is important for many people. They start to study for. Some examples are John, who noticed when he was searching for a job the necessity to learn the language by. Annie, a person who always liked traveling and proposed to her friends start to study abroad to someday travel together. And Mary, someone that had a sister named Jane who lives in Canada and because of this initiated an English class to study by Visit Jane. As you can see, all of them had a purpose when the theme is English language. Create one for you too. Agora eu vou ensinar aqui algumas estratégias de leitura que a gente pode aplicar nesse texto e que vocês podem aplicar em outros textos futuros, né, que podem ajudar muito vocês a entender o texto em inglês, mesmo sem entender tudo do inglês, mesmo sem compreender todas as palavras em inglês. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é identificar os cognatos. O que é um cognato? São aquelas palavrinhas que são parecidas em 2 idiomas. No caso, no inglês e no português. Então, a gente vai ver aquelas palavrinhas que, elas, apesar de estarem em inglês,
elas são parecidas, a escrita delas e a tradução no português também. E então a gente vai ali, vai tentar circular no textinho da gente, se for possível, né, circular aquelas palavrinhas que a gente reconhece que são parecidas, né, tanto no inglês como no nosso idioma. Alguns cognatos que a gente tem ali no nosso texto são, por exemplo, ali a primeira palavrinha English, important language, days, important de novo, study, examples, necessity, language, person, study group, e outras palavrinhas que estão repetidas, né? Que são essas que eu falei, mas que estão se repetindo aí ao longo do texto. Então a gente vai circular, né, essas palavrinhas aí que são os cognatos, e isso vai ajudar a gente a ter ali mais ou menos uma ideiazinha, né, sobre qual é o direcionamento, qual ali o significado que esse texto vai ter. Outra dica aí que vocês podem usar aí nos textos futuros de vocês é procurar por palavras conhecidas por vocês, porque com as tecnologias hoje em dia a gente tem muito contato, né, com o inglês nas redes sociais, na internet, no YouTube, em vários aplicativos a gente tem muito contato com palavras em inglês e às vezes, sem a gente perceber, a gente vai assimilando, né, palavras novas, e quando a gente se dá conta com o texto em inglês, a gente percebe que a gente conhece mais palavras do que a gente achava que conhecia. Então você lê ali o texto e vai tentando identificar, além dos cognatos, aquelas palavrinhas que você conhece também. Outra dica também pode ser você ler aquele texto trecho por trecho, às vezes lê até um ponto e tenta identificar ali aquela palavra, uma palavra-chave, por exemplo. Às vezes uma palavrinha só, ela diz muito sobre o texto. Então a gente vai procurando ali trecho por trecho aquelas palavras-chave, vai traduzindo, né? E você vai tendo ali uma ideia, né, sobre o que se trata cada trecho, e isso vai formando uma ideia sobre o que se trata o texto inteiro. Uma estratégia de leitura que ela é muito útil, que vocês podem usar bastante, é o skimming. O que é o skimming? Skimming é quando você lê um texto rapidamente para saber o contexto geral dele. Então você passa ali o olho, não precisa ler palavra por palavra, pausadamente. Você lê ali o texto ali direto e tenta identificar ali, né, o que se trata aquele texto no geral. Você vai vendo algumas palavras conhecidas e você vai formando uma ideia na sua cabeça sobre o que se trata aquele texto no geral. Então essa técnica é chamada de skimming. Quando você lê o texto, lê rapidamente para tentar entender a ideia geral daquele texto. E a outra técnica é chamada scanning. O que é o scanning? É quando você lê o texto pausadamente em busca de informações específicas. Por exemplo, quando você vai procurar a resposta de uma pergunta dentro do texto. Então você vai ler o texto ali pausadamente, né, para tentar encontrar aquela resposta. Então essa é uma outra técnica de leitura, né? Quando você busca ali por uma informação específica, aí você vai ler o texto ali mais vagarosamente, pausadamente, para tentar identificar a informação que você quer. Então, gente, eu não apliquei todas essas técnicas nesse nosso textinho da atividade, porque isso vai tomar muito tempo, né, da nossa aula, mas são mais umas dicas que eu trouxe para vocês aplicarem nos textos futuros que vocês forem ler em inglês. E, gente, vocês leiam, releiam os textos, rabisquem, marquem as informações que vocês considerarem importantes no texto, anotem. Vocês vão ver que isso vai ajudar muito vocês a traduzir os textos futuros. Então, para essa nossa primeira atividade aqui, não vai ser preciso traduzir ainda o texto, porque a gente vai estar vendo ali as informações em inglês ainda. A gente vai precisar ali identificar os pronomes reflexivos presentes no texto, né? Então, a gente vai agora tentar encontrar essas informações e preencher aí esses quadrinhos esses espacinhos que estão em branco no nosso texto. Então, esse primeiro espacinho aí, a gente precisa primeiro identificar o quê? Qual é o sujeito ali daquela frase, né? Que vai estar exigindo o pronome reflexivo ali, que tá faltando ali no espacinho, né? Então, a gente vai voltar ali e vamos ver a frase, né? Onde está presente esse espacinho. Então, a frase é: They start to study for... Então, qual é o sujeito ali presente nessa frase, né?
não é o they. Então a gente vai lá no quadrinho, né, na tabelinha dos pronomes reflexivos e vamos ver qual o pronome reflexivo que é correspondente ao they. Então, não é themselves. Então, aquele primeiro espacinho ali, a gente vai colocar themselves. Então, a frase fica: They start to study for themselves. Eles começam a estudar por eles mesmos. Assim fica a tradução. Ali no segundo espacinho, a gente vai então reler a frase, né, que corresponde a esse espacinho. Então, ela diz: Some examples are John, who noticed when he was searching for a job the necessity to learn the language by... Qual que é o sujeito ali dessa frase? Não é o John? É a única pessoa ali que faz parte daquela frase. E quem que é o John? O John é ele, que no inglês se traduz como he. Então, a gente vai na nossa tabelinha e vê o pronome reflexivo correspondente ao he. Qual é? Não é o himself. Então, a gente vai preencher ali o nosso quadrinho com o pronome himself. E a frase fica: Some examples are John, who noticed when he was searching for a job the necessity to learn the language by himself. Então, a frase é: alguns exemplos são John, que percebeu quando ele estava procurando por um emprego a necessidade de aprender a língua inglesa sozinho. Vocês lembram daquela última forma do pronome reflexivo que eu ensinei para vocês? Quando quer enfatizar lá a questão do sozinho. Então, vocês percebem que ali na frase, né, a presença ali do by, que é para enfatizar lá a questão da pessoa praticar uma ação sozinha, né? No caso, a importância de se aprender o inglês ali sozinho. Então, prosseguindo para o próximo espacinho, que fala: Annie, a person who always liked traveling and proposing to her friend, start a study group to... Essa frase ela já é um pouco mais complicadinha porque a gente pode se confundir ali com a Annie. A gente pode pensar que a Annie é que é o sujeito da frase, mas a gente pode perceber que ali aquela frase ela meio que não é direcionada diretamente para Annie, porque ela propõe a criação de um grupo de estudos, mas esse grupo de estudos é para ela? Não é para ela. É para quem? É para os seus amigos, né? Para her friends. Então, quem é her friends? Her friends é they, que é eles ou elas. Então, o pronome reflexivo que vai se encaixar ali é themselves. Então, a frase ela se traduz: Annie, uma pessoa que sempre gostou muito de viajar, então ela propôs para os seus amigos iniciarem um grupo de estudos para eles mesmos. Um dia viajarem juntos. E no último exemplo nós temos a Mary, someone that had a sister named Jane who lives in Canada and because of this initiated an English class to study and by visit Jane. Qual que é o sujeito aqui dessa frase? É a Mary, né? Porque a frase está direcionada para Mary. Então, quem é a Mary? A Mary é she. E qual o pronome reflexivo correspondente a she? Lá no quadrinho é herself. Então, a frase fica: And Mary, someone that had a sister named Jane who lives in Canada and because of this initiated an English class to study and by herself visit Jane. Ou seja, Mary é alguém que tem uma irmã chamada Jane que vive no Canadá e por causa dela ela iniciou o estudo de inglês e por conta própria, por ela mesma, para o Canadá visitar Jane. Então a ordem que a gente tem dos pronomes reflexivos lá no nosso textinho é themselves, himself, themselves e herself. E qual é a opção ali na atividade que está nessa ordem, nos pronomes reflexivos? É a letra A. A segunda atividadezinha ela pede: após ler mais uma vez o texto acima, responda: quais eram os propósitos dos personagens ao estudar em inglês? Então agora eu vou traduzir aqui para vocês esse textinho.
Então ele fica: inglês é uma importante língua nos dias de hoje e é muito importante para muitas pessoas. Elas começam a estudar por conta própria. Alguns exemplos são: John, que percebeu, quando estava procurando por um emprego, a necessidade de aprender inglês sozinho. Anne, uma pessoa que sempre gostou de viajar e propôs para os seus amigos começarem um grupo de estudos por conta própria, para um dia eles viajarem juntos. E Mary, alguém que tem uma irmã chamada Jane, que vive no Canadá, e por causa disso, iniciou as aulas em inglês para estudar e por conta própria visitar a Jane. Como você pode ver, todos eles têm um propósito quando o assunto é o aprendizado da língua inglesa. Cria um para você também. Então, quais são os propósitos desses personagens para aprender inglês? Primeiro, a gente tem o John. O que ele queria? Ele queria aprender inglês para conseguir um emprego, né? Porque ele percebeu a importância ali, né, do inglês para se conseguir um emprego. A Anne, ela queria aprender inglês junto com seus amigos, por isso ela propôs um grupo de estudo para eles um dia viajarem juntos, né? Porque ela gostava muito de viajar. E a Mary, ela estudou inglês para quê? Para ir visitar a sua irmã no Canadá, né? Ela estudou por conta própria para aprender inglês e poder visitar a sua irmã lá no Canadá. Essas duas outras questõezinhas que eu vou passar para vocês, vocês levem para casa e anotem no caderno de vocês. Reflitam e anotem no caderninho de vocês, tá bom? Em algum momento da sua vida você já precisou utilizar a língua inglesa? Se sim, qual situação? E a segunda questão é: no texto pode-se notar que o inglês é importante para os personagens citados. Na sua opinião, o inglês pode trazer alguma contribuição para o seu desenvolvimento profissional e pessoal? Como? Então vocês vão refletir, né, a importância do inglês atualmente. E vocês vão falar como, né? Por quê? Por que o inglês é tão importante? Então, gente, essa foi a minha aula. Eu espero ter conseguido clarear a mente de vocês aí, nem que seja um pouquinho aí sobre o que são os reflexive pronouns. E, gente, não esqueçam de treinar em casa, de exercitar, de praticar a leitura de vocês, de entender melhor sobre os assuntos, né, do inglês, porque isso vai ajudar muito vocês aí futuramente, né, a melhorar a prática de vocês no segundo idioma. E quem sabe isso ajude vocês aí a conseguir, né, um bom emprego na área que vocês escolherem. Então eu espero realmente que essa aula tenha sido útil para vocês de alguma forma, né? Então eu agradeço a todos vocês e nos vemos por aí. Bye, bye!